IBRX 100 com BRAX 11 ou IBRX 50 com PIB 11? Qual o melhor índice e qual o melhor ETF? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos. Vou começar olhando aqui um pouquinho da metodologia dos índices do IBRX 100 da B3 e também o IBRX 50, tá bom? São muito parecidos. A diferença grande é que um tem 100 empresas, o outro tem só 50, tá bom? Então, esse índice aqui, o IBRX 100, ele é o resultado de uma carteira teórica de ativos elaborada aqui de acordo com alguns critérios técnicos, tá bom? E eles usam aqui diversas regras, mas o grande objetivo do IBRX 100 é ser o indicador do desempenho médio das cotações dos 100 ativos de maior negociabilidade e representatividade dentro do mercado de ações brasileiro, tá? Então a gente está falando aqui de ETFs de ações brasileiras. Isso é muito importante porque quando a gente monta uma carteira, a gente tem que saber claramente o que aquele ETF representa na prática. As pessoas comumente falam, né? Eu tenho 20% em ETFs, mas isso não me diz nada. Eu preciso saber claramente esses 20% desses ETFs, o que eles são. Porque ETF tem cripto, tem de ação, tem de estoques que são internacionais, tem de renda fixa internacional. Então, ETF por ETF pode ser qualquer coisa. E aqui a gente está falando de ações brasileiras. Então, uma renda variável nacional em reais, tá bom? Eles colocam aqui algumas regras, eles dão uma enfeitada no índice, mas basicamente são as 100 empresas aqui com os maiores índices de negociabilidade, tá? Então, tem até uma certa correlação aqui com o Ibovespa, a gente já sabe pelo nome, tá certo? E no caso, o IBRX 100 pega as 100 maiores empresas com essa negociabilidade e o IBRX 50, vamos lá, ele vai pegar aqui as 50 primeiras, né, os 50 primeiros ativos em ordem decrescente, ou seja, os maiores com os maiores índices de negociabilidade e claro, né, ter presença em pregão, não ser penny stock, ter aqui valor de mercado em free float e algumas outras questõezinhas, tá certo? Bom, já comenta para mim se você tem algum desses ETFs na carteira e por que escolheu aquele que você comprou. Então vamos começar avaliando aqui o BRAX 11, que é o ETF da BlackRock, olhando aqui muito mais para o índice IBRX 100, ou seja, as 100 empresas de maior negociabilidade aqui da B3 do Brasil, tá bom? Então ele tem aqui uma cota de R$110, aqui tá até desatualizado isso aqui, mas tudo bem. Uma taxa de administração aqui de 0,20%, não é caro, mas não é uma das mais baratas. E eles reforçam aqui que você consegue ter um acesso amplo ao mercado de ações brasileiro com baixo custo. Está composto aqui pelas 100 mais negociadas ações da, enfim, BMF e Bovespa, tá bom? Eles mostram aqui mais algumas questões, padrãozinho da BlackRock. Tem aqui um patrimônio líquido. Cara, isso aqui está bem desatualizado, hein? Alô, BlackRock, tem que resolver isso aqui. Seus 88 milhões aqui de reais, tá bom? Lembrando que esse ETF aqui, nem esse, nem o PIB11, eles pagam dividendos, então é tudo redistribuído automaticamente. E reinvestido automaticamente e não cai na sua conta, tá certo? Basicamente ele tem aqui 104 títulos, né, 104 empresas, porque algumas entram, algumas saem, enfim. O beta aqui de praticamente 1, ou seja, ele tem uma volatilidade muito próxima ao Ibovespa e a taxa aqui 0,20 novamente. Aqui eles colocam um pouquinho dos ativos principais que estão aqui nesse momento. Cara, isso aqui, ó, alô BlackRock, tá? Já não tô gravando dia 28 de março não, tá? Mas beleza. Então a gente tem aqui a Vale com 10%, Itaú com 7%, Petrobras e assim por diante. A gente já vai comparar os dois ETFs com os ativos lado a lado para ver as maiores diferenças, tá certo? E aqui a gente tem um pouquinho da distribuição aqui dos setores e como é que eles estão distribuídos realmente, tá? Então, produtos financeiros aqui, a gente já tem aqui praticamente 25%, ou seja, um quarto do BRX 100 são das financeiras, bancos em geral, enfim. Energia com 17%, materiais 15,5%, serviços públicos com 15% também, bens industriais e assim por diante abaixo de 10%, pelo menos nesse momento da gravação. Olha, eu não sei se você gosta do índice IBRX 100 ou 50, mas se gosta desse vídeo vai considerar deixar o like e se inscrever aqui no canal. Vamos seguir aqui então com o site do Itaú com o PIB11, tá bom? Que é o IBRX 50, ou seja, é nada mais do que um certo filtro de várias empresas ali que já estão no IBRX 100, tá certo? Então várias vão se repetir naturalmente, mas algumas vão ficar de fora. Isso pode alterar os percentuais aqui de cada ação ali no meio, pelo menos as top maiores de maior representatividade, tá? Aqui a gente já observa algumas diferenças muito grandes, tá? Primeiro que o site do Itaú é muito bom, a gente tem que reconhecer quando para as análises aqui eles facilitam muito, tá? Mas vamos lá para a parte mais prática. Pessoal,
Então, a taxa de administração aqui que o Itaú pede, ela é menor, tá? Menor assim, bastante menor. Tá praticamente 0,06, tá certo? Não sei porque eles botaram esse charme todo aqui, mas é 0,06 aqui de taxa de administração, tá bom? Patrimônio líquido 1.200 aqui, então acima de 1 bilhão, tá? Então bem relevante, muito bom aqui pro cotista, pro investidor, né? Quanto maior o patrimônio líquido, tende a ser melhor. E o volume médio também bem relevante, tá bom? Aqui eu nem cheguei a comentar, tá bom? Mas o padrão realmente, tanto pro Brax 11 ou então para o PIB 11 é o imposto de renda de 15%. Tá? Essa regra se aplica a ambos. É o imposto de renda padrão aqui para os ETFs de renda variável, tá bom? Então aqui a gente tem a descrição que o próprio Itaú coloca, que são as 50 empresas brasileiras mais negociadas da Bolsa de Valores. E eles ainda reforçam, são 50 papéis mais líquidos do índice Ibovespa, as empresas mais negociadas e de maior representatividade do mercado de ações brasileiro. Quando a gente para avaliar um pouquinho em relação aos ativos, a gente tem uma ordem muito parecida, pelo menos aqui a ordem das empresas ali do IBRX 100. Né? Então tem Vale, Itaú, Petrobras, Banco do Brasil, Elet e assim por diante. Os percentuais a gente já está vendo que mudou um pouquinho, mas as ordens ali, as principais, as cabeças aqui de tabela, elas são as mesmas, tá bom? Isso já era esperado pela gente, a gente sabe que a lista teoricamente é a mesma, né? A gente só tá pegando as 50 primeiras ou então as 100, tá? Mas a gente tem que avaliar realmente um pouquinho da diferença dos percentuais das ações e também aqui, claro, em relação aqui à composição de setores aqui desse índice, tá bom? Então aqui, por exemplo, a gente já começa a ver uma mudança bem considerável, tá? Olha, exportação e finalidade de distribuição tá aqui com 20% de representatividade, e aqui os bancos estão com 18%. Então aqui a gente já começa a ver bastante mudança, bastante alteração aqui nos percentuais que compõem aqui pelo menos os setores, tá? Aí vem minerais metálicos com 12%, energia elétrica abaixo já de 10% e assim por diante, tá bom? Então a gente percebe já de cara uma mudança aqui na composição aqui por setores, mas nem tanto assim em relação a dos ativos, tá? Pelo menos no olho, tá bom? Quando a gente coloca aqui eles lado a lado, aqui pelo ETFs Brasil, a gente percebe que a principal mudança deles, assim, da primeira vista, né, é a taxa de administração, que realmente o do Itaú, né, o PIB 11, ele é bem mais barato, praticamente aí um terço, um quarto do valor aqui em termos de taxa de administração, então um ponto positivo inegável. Olha, e aqui a gente consegue ter a lista lado a lado, pelo menos dos top ativos desses dois ETFs, tá? Eu não sei se isso aqui também já está um pouco desatualizado, um em relação ao outro. A gente já imagina que a lista é igual, mas a gente sabe que os percentuais eles vão ser um pouquinho diferentes, tá certo? Então a lista realmente dos ativos ela se repete, vou até ficar em cima de alguns aqui, mas vamos lá, então analisando aqui um pouquinho pelo menos das diferenças percentuais, né? Então olha, Vale a gente tem, por exemplo, até explicar para vocês, né? O PIB 11 aqui está na direita e o Brax 11 na esquerda, né? A gente começou analisando o índice de 100 e logo depois o de 50, tá? Então, comparando aqui pelo menos os principais, né, a gente sabe que Vale, a gente tinha no IBR 100 com 11%, perdão, de representatividade e no índice apenas com as 50 empresas, ela está beirando aqui os 12%, por ali, tá bom? Petri 4, 7,5, foi para 8,37, o Itaú com 7,18 foi para 8, Petri 3, 6,5 ali para 7 e pouco. Então, o que a gente percebe aqui que já era o esperado, né? A gente percebe que as ações que ficaram no índice, elas ganharam um pouquinho de representatividade. Isso é muito natural, isso já era esperado. Por quê? Porque a gente tinha uma lista que eram de 100 ações e a gente pegou as 50 primeiras, sendo que a ordem é a mesma, a ordem se repete, né? Então, os percentuais ali que elas estão representando no índice, sendo que os critérios são praticamente os mesmos, tá, galera? Então, isso vai fazendo com que matematicamente elas ocupem maior percentual, porque tem menos empresas para competirem por percentual ali dentro do índice, tá? Então já era bem esperado que tivesse um pequeno aumento aqui, pelo menos, dessas top empresas, as maiores, né? Mas de fato, eles são muito correlacionados e devem andar praticamente igual. Inclusive, é o que a gente vê claramente quando coloca aqui os três gráficos plotados na tela, tá? Botei aqui no Panorama Resulta Capital, pode acessar gratuitamente aí pela descrição, tem um link. Quando a gente coloca os três gráficos juntos, a gente percebe aqui, por exemplo, que o Brax 11 e o PIB 11, eles têm aqui praticamente, olha só, o mesmo retorno, eles têm praticamente o mesmo desenho e tudo mais, tá? Isso se deve a várias explicações. A primeira delas são as mesmas empresas. 50 dessas empresas, elas se repetem, cara. Então é muito esperado que
as 50 mais importantes, elas praticamente mandam no índice, né? Praticamente isso toca ali o comportamento deles, tá bom? De ambos, né? Naturalmente tem uma pequena diferença, tem influência da taxa de administração, tem as outras 50 empresas que fazem com que tenham uma representatividade um pouco diferente, um percentual um pouquinho diferente, mas a gente entende de forma muito clara e nítida que o comportamento deles é muito correlacionado. Então aqui de cara, independente se você vai ter isso na carteira, se você não vai, eu já vejo com muita clareza que não faz sentido você ter os dois, entendeu? Se você um dia for escolher comprar algum desses ativos pelas suas razões, pelos seus estudos, né? Não vale a pena você ter os dois, você tem que escolher um só. E aí, enfim, vou falar algumas coisas que podem contribuir aí para essa escolha, para os seus estudos, né, galera? Não é recomendação de investimentos. E a gente percebe que por algum motivo, vários motivos, esses índices eles foram melhores do que o Ibovespa no longo prazo. Só que isso se deve porque ali de 2011 até 2016 o Ibovespa se desvalorizou. Depois eles andaram praticamente iguais, tá? Tem uma diferencinha aqui, ali, se você pegar um momento ou outro, sim, mas é praticamente igual, tá, galera? Então, o que a gente percebe assim na prática? Que o Ibovespa ele sofreu nos momentos que o Brasil estava mais em crise, nos momentos em que a gente teve aí as empresas sangrando muito mais, teve ali crise da Dilma, aquela questão toda, tá bom? Mas da recuperação dali em diante, os índices andaram, olha só, praticamente iguais. Você vê que as linhas ficam praticamente juntas quando a gente alinha o gráfico aqui no cantinho. E lembrando sempre que esse é um ativo de renda variável brasileira em reais de ações. Aqui, por exemplo, isso aqui é uma demonstração, isso aqui não é uma carteira de verdade, ele poderia representar, sei lá, 10% do seu patrimônio, 50%, 90%, acho meio arriscado, é só para ninguém achar que eu estou recomendando, para confundir um pouco o pessoal. Mas você tem que lembrar que toda carteira ela vai ter vários ativos de várias classes, de vários países, de vários modelos. E essa é uma obrigação sua como investidor, para quando você diversificar, não diversificar apenas numa única classe de ativos, que são ações brasileiras, no nosso exemplo aqui, do IBRX50 ou do 100. E sim, pensar em todas as classes de forma ampla e diversificada como um bom investidor para você poder dormir tranquilo, não se preocupar. Por isso tem que ter renda fixa, renda variável, ativos nacionais, internacionais, tudo isso de acordo com o seu perfil de risco e com os seus objetivos, se é renda passiva ou crescimento de patrimônio. E se você não sabe fazer uma carteira como essa e quer conhecer um pouco das soluções que eu apresento para os meus clientes, tem aqui um link na descrição com todas as explicações das carteiras recomendadas Resulta Capital. Então são ativos todos negociados na Bolsa Brasileira, majoritariamente sendo ETFs. E aqui por último eu quis só gerar uma simulação e uma comparação aqui com esses três ativos, né, um pouquinho arredondado, pelo menos aqui o IBRX50, para a gente ver na prática que de fato eles têm aqui um desempenho muito parecido, tá certo? Aqui ele começa a simulação até um pouco antes dos ativos, tá? Isso altera um pouquinho o resultado, mas fica aqui aquela observação, aquele comentário que a gente observou ali do período da Dilma, tá certo? Então, ali de 2010, 2011 até o ápice da crise de 2016, olha só, o Ibovespa ele sangrou muito mais, tá? Então o Ibovespa caiu muito mais, né? Entre 28% e 32% é quase a mesma coisa, dá até para arredondar, porque isso aqui é cálculo teórico, lá na hora tem spread, taxa, enfim. Mas aqui o Ibov caindo 45% já é muito mais, né? Já é, 50% a mais de queda em termos relativos ali, tá? E depois disso, ali depois dessa crise toda, Dilma, não sei o que, a gente viu aqui, ó, que todos eles andam, cara, praticamente iguais, tá? Olha só, a diferença realmente é mínima, isso aqui é spreadzinho matemático, tá bom? Em janelas móveis, a gente percebe justamente isso, tá? Então, antes aqui de 2016, o Ibovespa, ele tem picos aqui que ele sangra um pouco mais, que ele cai um pouco mais, e depois, olha só, todos eles andam, muito parecidos, tá? A gente percebe que nem tem diferenciação entre os retornos deles, ó, estão todos um em cima dos outros, não dá nem para comparar direito, tá bom? Mas isso demonstra aqui como o comportamento desses três ativos estão correlacionados, tá? Eu acho que esse aqui é o principal alerta do vídeo, tá bom? Não é que os ETFs são ruins, não é que os ativos são ruins, não é que o Ibovespa é ruim, a galera não gosta do Ibovespa, não sei porquê, mas tem que cuidar, porque se você está escolhendo comprar algum desses ativos ou até mesmo mais de um deles, você está sobrepondo ativos e você está muito correlacionado. Você não pode construir a falsa ideia da falsa diversificação, tá bom? Então a gente percebe aqui que eles têm todo esse comportamento, visualmente falando, muito parecido, tá? E naturalmente você pode esperar retornos muito próximos ou praticamente iguais desses ativos, tá bom?
E aí você pode, de certa forma, privilegiar aquele que tem uma taxa de administração um pouco mais barata, aquele que tem mais liquidez, aquele que tem uma cota mais acessível, muitas vezes, se isso for importante para você. Mas em termos de mudança prática e estrutural, que vai fazer uma grande mudança na sua vida, não tem nada entre eles, tá certo? Não é como se, Anthony, eu escolhi comprar o IBRX 100, fiquei rico. Quem comprou o IBRX 50 não ficou rico. Cara, não existe isso, tá? Não vai mudar praticamente nada. Porque mesmo que algumas empresas não estão no Ibovespa ou não estão no IBRX 50, que estão no IBRX 100, cara, elas são muito correlacionadas, tá? Elas não precisam necessariamente estar no índice para elas andarem muito parecidas, tá certo? Porque é assim que o mercado financeiro funciona e é assim que as empresas elas vão se travando e andando juntas, tá bom? Então o principal alerta aqui é, se você comprar algum desses ativos, cuidado para não ficar comprando os outros também, porque você vai estar concentrando, você vai estar sobrepondo e comprando mais e mais vezes os mesmos ativos, as mesmas ações ali dentro. E se isso for do seu conhecimento, se isso for do seu desejo, não tem problema, é uma estratégia. Eu mesmo, nas carteiras recomendadas, tenho ativos que têm sobreposição, mas eu tenho noção e clareza do que isso representa, do que isso pode mexer e assim por diante, tá bom? Então só fica aqui o alerta amigável para caso você esteja fazendo isso, enfim, né? Tá ciente que você tá mais exposto ainda a esses ativos que vão andar praticamente iguais, tá bom? E claro, se você não gosta muito desses ativos que são bem parecidos, tem um outro com uma pegada um pouco mais de exportação, que é o BXPO11, os ativos brasileiros relacionados aqui à nossa B3, focados em exportação. Muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.